Olá pessoal, tudo bem? Volto aqui então para cumprir a minha promessa com vocês de gravar o restante dos temas dos precedentes para completar o nosso curso que foi ministrado no começo do mês de agosto aí na OAB de Mogi. Espero então que vocês aproveitem. Vou tratar dos últimos temas que ficaram pendentes aqui no nosso último encontro, tá bom? Bom, nós tratávamos inicialmente da questão da garantia gestante. O tema 55 do TST diz que o pedido de demissão depende de assistência sindical, porque é uma garantia objetiva e ela está baseada no artigo 500 da CLT. Alguns pontos são muito importantes nesse aspecto. O primeiro deles é que o pedido de demissão havia sido extirpado da legislação. A reforma de 2017 já tinha retirado essa obrigatoriedade, né? O legislador pretendeu expressamente que as demissões, de qualquer forma, não dependessem de homologação sindical. Depois começaram a surgir, naturalmente, as normas coletivas. Então, as normas coletivas exigiam, algumas, né, não todas, exigiam homologação sindical para diversas formas de rescisão. Dispensa sem justa causa, a pedido, por justa causa. Então, cada norma coletiva tem que ser interpretada à luz daquilo que ela mesma fixou em termos de necessidade de homologação sindical. Mas o cenário posto era esse. Sem norma coletiva, não havia nenhuma obrigatoriedade de homologação de rescisão. Se houvesse norma coletiva exigindo, aí naturalmente tinha que seguir a norma coletiva. Se houver uma norma coletiva, tem que seguir a norma coletiva nos termos estipulados na norma coletiva. Tem que lembrar que o STF mesmo disse em algum momento que o negociado prevalece sobre o legislado. A questão é que a matéria foi parar no TST e o TST, no tema 55, resolveu dizer que o pedido de demissão da empregada gestante também dependia de homologação sindical. E qual foi o raciocínio construído pelo TST na ratio decidendi? Primeiro, a garantia gestante é objetiva. E aí, sendo objetiva, é no sentido que independe de conhecimento prévio de uma parte ou de outra parte, independe de qualquer circunstância, inclusive do tipo de contrato que se está discutindo. De qualquer forma, a gestante tem direito à garantia de emprego. E pautou toda a análise da homologação no artigo 500 da CLT. O artigo 500, na verdade, ele está muito mais vinculado à discussão da estabilidade decenal, né? Ele é um artigo que estava destinado a discutir o pedido de demissão dos estáveis decenais. Como nós bem sabemos, estáveis decenais quase não existem mais. Não é que não exista nenhum estável decenal. Você pode ter alguém que pré-5 de outubro de 88 foi admitido sob o regime da estabilidade decenal, não fez migração de regime, não se aposentou até hoje, não morreu, está aí ativo. Eu lembro que fui dar uma aula uma vez no Rio de Janeiro e alguns advogados diziam que alguns artistas da Rede Globo eram estáveis decenais. E também uma vez em São Paulo me disseram que alguns funcionários da antiga Rede Ferroviária Federal também eram decenais. Então não é que não exista mais o decenal, por isso que o artigo ainda não foi revogado, não pode ser considerado em desuso, mas ele tinha um destino muito específico, que eram os estáveis decorrentes do regime decenal. Não era para qualquer trabalhador, não era em qualquer circunstância, né? Esse é o fato. Mas o TST resolveu, no fundamento determinante, estabelecer que a gestante, baseado no artigo 500, precisava então da homologação sindical. Ficou estranho por alguns motivos, por exemplo, e se nem a gestante sabe que está grávida, nem o empregador? Como é que ele vai adivinhar que ele tem que fazer a homologação sindical? Eu acho que tem algum espaço de discussão ainda em termos de distinção de casos. Alguns casos se enquadram porque todo mundo sabia que ela estava grávida, ela pediu demissão e não teve assistência sindical. Ok, é a ratio decidendi perfeita do tema 55. Mas outras vezes, em que ninguém conhecia o estado gravídico, como é que o empregador vai cumprir uma obrigação formal que ele nem sequer sabe que ela existe? Porque vejam,
a homologação sindical no pedido de demissão não é para todos, é só para a gestante. Então você tem uma dicotomia entre o desconhecimento absoluto de todo mundo e a necessidade, mesmo diante desse desconhecimento, da homologação sindical. A meu ver, existe uma certa impossibilidade fática de cumprir essa perspectiva do tema 55 nos casos em que é nítido e é absoluto que ninguém conhecia o estado gravídico. Atenção, eu não estou dizendo que o desconhecimento do estado gravídico leva à perda da estabilidade gestante. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você exigir homologação sindical do empregador que não sabe que a empregada está grávida para validar o pedido de demissão me parece algo que beira um impossível da vida, certo? Mas esse é o tema que ficou em aberto ali para a nossa discussão e ainda vai trazer muitas nuances, né? Então, cuidado. Se eu tivesse que dizer para vocês assim, qual é o fundamento determinante específico e delimitado do tema 55? Todos conhecem o estado gravídico, a gestante pediu demissão e não teve homologação sindical. Esse é o caso clássico de enquadramento no fundamento determinante, certo? Depois ficou a questão da revista visual, que é o tema 58. Então diz o tema 58, pode fazer revista visual em pertences, desde que seja impessoal, sem contato físico e sem exposição vexatória. Então é mais ou menos abrir a bolsa, abrir a mochila, abrir algum pacote que carrega ali e alguns critérios precisam ser observados, né? Primeiro que tem que ser escolha aleatória, não pode ser sempre o mesmo indivíduo, que daí torna pessoal a revista. Segundo que não pode ser vexatória, né? Você não pode expor a pessoa, não pode acusar antes de observar o que está eventualmente acontecendo, não pode encostar na pessoa, não pode ter contato físico. Então o tema 58 diz, se a empresa tomar o cuidado de fazer revista visual que não seja pessoalizada, que não gere condição vexatória e que não tenha contato físico, por si só, essa revista visual não gera dano moral em ré ipsa. Agora atenção, porque esse é o fundamento determinante do tema 58. Se qualquer outro elemento adicional vier ao caso, precisa fazer uma análise específica do caso. Então, por exemplo, era sempre a mesma pessoa, fazia além do contato visual, revista com toque na pessoa, ou colocava a mão dentro da bolsa da pessoa, ou fazia isso na frente de todos, colocando o indivíduo ali em condição de uma situação vergonhosa, coletiva, ou visualizado por outras pessoas. Então, muita atenção. Não é que nunca vai ter dano moral de revista visual. É que a revista visual, que segue exatamente esses termos que o tema 58 fixa, impessoalidade, ausência de condição vexatória, ausência de contato físico e em pertences, não gera por si só dano moral. Essa frase é muito importante. O dano em ré ipsa por si só não decorre naturalmente dessa perspectiva. O tema 60 trata da anotação da carteira de trabalho. Então ele diz, a ausência de anotação não gera presunção de ofensa. Pode haver outros elementos que levem ao dano, como constrangimento ou prejuízo. Então prestem bem atenção. Empregado entra na justiça e pede reconhecimento de vínculo. Só isso, simplesmente isso. E diz, não fui registrado, quero registro em minha carteira. A unidade jurisdicional, na análise do processo, reconhece que de fato houve vínculo e manda anotar a carteira. E também tem um pedido de dano moral. Do jeitinho que eu narrei aqui, pedido de vínculo, anotação de carteira por ausência de cumprimento formal dessa obrigação, gera por si só por isso dano moral? Diz o TST que não. Agora, e se houver outros elementos somados a esses? Aí sim. Então a falta da carteira gerou algum tipo de constrangimento, a falta da anotação gerou algum tipo de prejuízo. Aí cada caso vai ter que trazer o seu próprio elemento para complementar o quadro fático e eventualmente analisar uma ofensa moral ou não.
Qual é o fato determinante do tema 60? Falta de anotação de carteira por si só, sem nenhum outro elemento de prejuízo ou de constrangimento, não gera, só por isso, dano moral. O tema 62 trata da reversão da justa causa e se isso causa dano moral. O tema trata de ato de improbidade e sem prova contra uma acusação infundada de cometimento de ato de improbidade. Agora o TST, nesse tema 62, resolveu dizer que sim, é dano moral em ré ipsa acusar alguém de ato de improbidade. Lembrem-se que a classificação, a conceituação do ato de improbidade na doutrina trabalhista diz respeito à acusação de uma ilicitude dentro do contrato de trabalho. Lembra que o 482 distingue ato de improbidade de condenação criminal. Se o trabalhador cometer um crime fora da relação de emprego, o enquadramento é porque ele cometeu um crime, foi condenado e vai ter que cumprir a pena em regime fechado, justa causa, porque é impossível, né? Ele cumprir pena em regime fechado e comparecer ao trabalho. Não tem nada a ver com o emprego. Agora, e aqueles empregados que cometem ilicitude dentro da relação de emprego? Então, a lei chama isso de ato de improbidade. Então, são os atos ilícitos cometidos na relação de emprego. Percebam que esses não precisam nem de processo criminal, nem de trânsito em julgado, nem de cumprimento de pena, hein? Cometeu um ato ali ilícito, furtou alguma coisa do empregador, se apropriou de alguma coisa, cometeu algum ilícito ali, civil ou criminal dentro da relação de emprego e o empregador descobriu, isso é um ato de improbidade. Agora imaginem vocês, a empresa acusa o trabalhador ou a trabalhadora desse ato de improbidade. Depois, quando você vai analisar no processo, não tinha nenhum mínimo indício. A imputação foi feita, não tinha nenhum começo de prova, nenhum indício, nenhuma presunção do ordinário que levasse a crer que realmente aquele empregado cometeu aquela infração, aquele ilícito. Então, pareceu muito mais um abuso de direito. Esse é o fundamento determinante do tema 62. Acusar alguém do cometimento de improbidade para aplicar a justa causa de forma infundada. Infundada significa sem a mínima base, sem a mínima indício ou prova do fato, gera dano moral. Claro, hein? Presta bem atenção, como eu disse no nosso encontro, às vezes o que não está dito é mais importante do que está dito, né? Se houver dúvida razoável, dilação probatória, necessidade de superação de documento, ou de vídeo, ou de testemunhas em discussão, então não é uma alegação infundada. Se não é uma alegação infundada, então não tem dano moral em ré ipsa. Pode até ser que o juiz reverta a justa causa, dizendo, não, aqui não há proporcionalidade, não foi imediato, o ato não era um ilícito, reverta a justa causa. Mas percebam, houve debate, não era uma alegação infundada, uma acusação sem qualquer base. Tinha alguma base, essa base foi discutida, a empresa acabou perdendo, isso não gera dano moral. O que gera dano moral em ré ipsa, para o tema 62, é a acusação infundada de um ato de improbidade. O tema 64 trata de rol de testemunhas. E o que o tema 64 traz de importante? Ele vai dizer o seguinte, a aplicabilidade do CPC no processo do trabalho é válida. Isso tem gerado muita discussão, alguns advogados, inclusive, perdem a possibilidade de produzir prova testemunhal, porque ficam, de alguma forma, vinculadas ao 825 da CLT, que permite o adiamento por falta de testemunhas, né? A verdade é que isso se tornou um problema para a morosidade processual. Porque quase toda audiência, alguma parte alegava que faltou, que intimou e não pôde comparecer, e acabava adiando. E toda vez que você coloca um processo na pauta 2 vezes, você gera um atraso na solução dos processos. Então, eu falo por mim mesmo, né? Eu adoto o rol de testemunhas há muito tempo.
embora isso já fosse discutível já há muitos anos, eu nem sei, desde 2014 mais ou menos eu já adoto rol de testemunhas no processo do trabalho e me pauto por alguns julgados que o TST já tinha, dizendo que é válido. Se o juiz despacha para o advogado do autor, logo que ele distribui a demanda, cita a reclamada com essa advertência de que tem rol de testemunhas, as partes não cumprem o rol e depois pedem o adiamento, o TST já tinha entendimento, embora não fosse jurisprudência vinculante, mas já tinha acórdão reconhecendo mesmo a preclusão da prova testemunhal. E agora o tema 64 virou, então, um precedente obrigatório. Então, se você participa de um processo como autor ou como réu, não importa, e a vara intimou o advogado de que tem que ter rol, é preciso fazer o rol. Presta bem atenção. Esse tema ele está vinculado a um único elemento, adiamento de audiência por falta de testemunha ao ato. Porque se você não tiver rol, não te impede de levar testemunhas espontaneamente. Isso não é alguma coisa que impeça que as partes não façam rol e as testemunhas compareçam espontaneamente. 100% seguro que se você não tiver rol e a testemunha compareceu, vai poder ouvi-la, certo? O que o inciso 2 vai dizer é que precisa fazer rol, se você quer, eventualmente, intimar a testemunha ausente e adiar a audiência. E o inciso 3 vai dizer, não é cerceamento o juiz indeferir o adiamento se não tem o rol. Então, muita atenção para 3 pontos importantíssimos. Primeiro, a vara tem que ter expressamente adotado o rol no seu caso. Não é que a vara adota em regra, que é o padrão da vara é adotar. Não é isso que ninguém está procurando. É em cada processo. Intimação no processo, especificamente dizendo que aquela vara adota rol. Segundo ponto, se a vara adota o rol e você não fez rol, você continua podendo levar as suas testemunhas independentemente de intimação, liberdade de fazê-lo. E terceiro ponto, se você não fez rol e a testemunha não compareceu, você não tem direito a adiamento porque não gera cerceamento de defesa o indeferimento do adiamento por falta de testemunha que não foi arrolada em tempo e modo, certo? Esse é o tema 64. E o tema 163, também dos precedentes obrigatórios do TST, que nós separamos aí para o nosso encontro e acabou não dando tempo naquela noite, é de novo sobre a estabilidade gestante. Mas dessa vez é para dizer que cabe estabilidade mesmo nos contratos de experiência. Havia uma discussão no passado, 2012 houve uma mudança significativa na jurisprudência persuasiva, ainda não era vinculante, né? Mas agora o tema 163 diz de forma vinculante e obrigatória que é cabível garantia de emprego nos contratos de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado. Na vida prática, os advogados, juízes, procuradores, sindicatos já estão habituados a esse posicionamento, né? No sentido de que contrato de prazo determinado tem sim aplicabilidade da garantia gestante. Mas agora o tema 163 gerou uma vinculação obrigatória para esse posicionamento. Essa é a grande diferença. Não é que antes não existisse garantia de emprego em contrato de prazo determinado, termo ou condição. Sim, já existia, porque já tem mais de uma década que o TST assim entende na jurisprudência persuasiva. Qual é a grande diferença, então? É que agora isso é uma jurisprudência vinculante. Então, o tema 163 garante de maneira obrigatória, vinculativa a todas as instâncias do Poder Judiciário Trabalhista, a garantia gestante nos contratos de prazo determinado, notadamente nos contratos de experiência, como está no fundamento determinante do tema 163. O tema 168 vai tratar sobre o reconhecimento de vínculo de emprego em juízo e a aplicabilidade da multa do 477 da CLT. Então ele vai dizer, o reconhecimento de vínculo em juízo não obsta à aplicação do 477, salvo nos casos, naturalmente, em que o empregado deu culpa ao atraso. Então a questão é mais ou menos assim, ó, o trabalhador tem o seu vínculo todo informal, sem registro,
Acaba o contrato, a empresa não paga a verba rescisória. Ele entra com uma ação. O juiz reconhece o vínculo em juízo. Quando o juiz reconhece o vínculo, data de admissão, data de dispensa, forma de dispensa e verbas rescisórias devidas, não é a data da sentença que fixa a obrigação de pagamento de verba rescisória. Essa é a confusão das pessoas. O que fixava a obrigação de pagamento era o ato rescisório lá atrás, de quando ele aconteceu, né? Então, tá certo o TST ao dizer o juiz só reconhece que houve rescisão lá atrás e que o empregador não pagou as verbas rescisórias em tempo e modo. Multa do 477 devida. Exceção? Sim. Quais casos? Em que a empresa consegue comprovar, mesmo quando ela não registrou, que ela havia convocado o empregado para receber as rescisórias e ele não compareceu. Alguém pode pensar, mas a empresa vai pagar a verba rescisória mesmo não registrando? Acontece, é possível. É a regra? Provavelmente não. Quem não registra já não paga as verbas naturalmente do contrato, né? Mas a questão não é essa. A questão é, e se essa empresa, sabedora de cometer um erro, de não registrar, sempre quis minimizar o seu risco pagando certinho 13º, férias e também ia pagar a rescisória. E aí foi o empregado que não voltou para receber. Nessa hipótese, diz então o mesmo tema 168. Se a culpa foi do empregado, aí sim a empresa está isenta de fazer qualquer tipo de pagamento de multa. Perceberam a diferença? Jornada de tempo reduzido, tema 176. O empregado que exerce atividade exclusiva ou preponderantemente de teleatendimento ou telemarketing tem direito à jornada de 6 horas 227. O que esse tema 176 está dizendo é, não importa a atividade empresarial preponderante. Você não precisa ser uma empresa de telemarketing ou de teleatendimento. Se o seu empregado, essa é a palavra que está no fundamento determinante, se a atividade do empregado é exclusiva, ou seja, o tempo inteiro, ou preponderante, ou seja, o maior período da jornada. Então as duas hipóteses dão direito à jornada especial, hein? Não precisa ficar o tempo inteiro no teleatendimento ou no telemarketing, desde que seja a maior parte do tempo, porque as expressões são exclusiva ou preponderantemente nas atividades de teleatendimento ou de telemarketing. Jornada de 6 horas. Então, alguns pontos importantes. Não é a atividade do empresário que importa, não é a atividade da empresa que importa. Pode ser indústria, pode ser escritório de advocacia, pode ser comércio, pode ser banco, pode ser empresa de telemarketing, pode ser qualquer coisa. Não importa a atividade empresarial. Se o trabalhador, que é quem exerce atividade dentro desse estabelecimento empresarial, pratica de forma exclusiva ou preponderante a atividade de telemarketing ou teleatendimento, ele tem direito à jornada reduzida de 6 horas. Eu pulei aqui o 171, vou voltar nele. Tema 171 fala sobre insalubridade e varrição de logradouro. É devido adicional de insalubridade em grau máximo ao trabalhador que exerce atividade de varrição em logradouro público e tem contato permanente com lixo urbano. Então, contato com lixo urbano, trabalhador em logradouro, ruas públicas, vias públicas, tem direito à insalubridade em grau máximo, tema 171. Tema 181, dos temas ainda dos precedentes vinculantes. Dano em ricochete. É devida indenização por dano moral em ricochete, indireto ou reflexo, por presunção relativa aos integrantes do núcleo familiar, filhos, genitores, irmãos e cônjuge ou companheiro, de empregado que é vítima de acidente de trabalho. Primeira coisa, o que é o dano em ricochete? O dano em ricochete é o dano próprio. Ah, mas aquele pai, aquele irmão não estava na relação de emprego, certo? E como é que o empregador vai ser obrigado a pagar para alguém que ele nem contratou, não teve nenhum tipo de relação, indenização por dano moral, se aquela pessoa não tinha nenhuma vinculação com ele? É porque o dano é reflexo, é indireto. Por isso chama dano em ricochete. Imagine você perder um filho, ou perder um pai, ou um irmão, ou um cônjuge ou companheiro por acidente do trabalho. E aqui tem uma coisa importante, né? Porque você pode ter uma dupla via de exigência de dano. O dano moral e material sofrido pelo trabalhador acidentado
e se no decorrer do tratamento ele morre, um dano moral próprio em ricochete. O professor Paulo Eduardo Vieira de Oliveira tem uma tese sobre isso na USP chamado dano pessoal. Tem um livro até, chama Dano Pessoal, que ele distingue, né? Para cada ofensa, uma reparação específica. Uma coisa é você ser herdeiro dos danos extrapatrimoniais de um trabalhador falecido. Outra coisa é a sua própria dor, o seu dano extrapatrimonial por ter perdido aquele ente em razão de um acidente do trabalho. Agora, não são todos que podem pedir, né? Não adianta vir primo, vó, amigo. Não. O que o tema 181 vai dizer é que é para filho, então descendente, genitor, ascendente, irmãos e companheiro ou cônjuge. São as pessoas, então, segundo o tema 181, legitimadas a pedir o dano em ricochete. Tema 192, a retenção injustificada da carteira por tempo superior ao fixado em lei configura ato ilícito e enseja dano moral. Duas coisas importantes. Hoje em dia quase não tem carteira física mais. Está quase todo mundo no modelo de carteira digital. Então esse tema 192 só tem aplicabilidade para os casos de retenção injustificada da carteira. Só pode reter aquilo que está fisicamente em sua posse, né? Então carteira digital, discussão fora do baralho. Carteira física. O empregador fez a retenção, não devolveu? Dano moral. É isso que o TST quer dizer. E como é que prova que devolveu, que não devolveu? O ônus é da empresa. Ela tem que fazer recibo de recebimento e de devolução da carteira de trabalho, sob pena de presumir que ela não devolveu. O que o TST está preocupado? Carteira de trabalho é uma espécie de currículo do trabalhador. Além do que, é o documento mais importante na comprovação depois no tempo de serviço para benefícios previdenciários, como aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença comum. A carteira tem vários, auxílio maternidade, todos aqueles auxílios especiais que tem, especialmente os que têm carência, né? Esses precisam de comprovação e um dos modelos que a Lei 8.212 e 8.213 fixa de comprovação de tempo de trabalho é o registro em carteira. Então o TST entendeu que o dano é em ré ipsa. Se você retém por tempo maior do que o devido, seja para anotar admissão, baixa, férias, mudança de salário, promoção, não importa. Tem que cumprir o prazo da lei e devolver. Recibo que pegou, recibo que devolveu a carteira. É o jeito que o empregador tem de se desvencilhar de qualquer problema de retenção indevida de carteira. Era isso, meus caros. Foi melhor que tenhamos feito assim, para que não ficasse muito corrido, né? Vocês sabem que eu gosto de explicar os detalhes, o que não está escrito, o que não se enquadra, né? Para tentar esmiuçar o mais possível as dúvidas e contribuir aí o quanto eu puder aí para as análises mais qualitativas possíveis. Por isso, por essa extensão tão longa desses temas, é que eu não quis, naquela última noite, estender ainda mais a nossa aula. Mas agora cumpro aqui minha promessa, então, trago para vocês os últimos temas que haviam sido separados. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham gostado e espero encontrá-los em breve. Muito obrigado aí sempre pela confiança que vocês depositam nas minhas aulas. Eu fico sempre muito honrado em poder comparecer à OAB de Mogi. Espero poder voltar em breve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!